Olá! Sejam muito bem-vindos. Sabe aqueles termos que a gente ouve o tempo todo? Software como serviço, ou SaaS, plataforma como serviço, PaaS, infraestrutura como serviço, IaaS? Às vezes soa meio complicado, não é? Pois bem, hoje a gente vai descomplicar tudo isso. Vamos mergulhar de cabeça e entender o que cada um significa. Vamos lá? Mas antes da gente falar do hoje, que tal uma pequena viagem no tempo? Já pararam para pensar como era a vida antes da nuvem? Como é que as aplicações que a gente usa todo dia eram de facto criadas e colocadas no ar? Para nos guiar nessa jornada e responder essa pergunta, a gente tem um roteiro bem definido. Primeiro, vamos espreitar o mundo como era antes da nuvem. Depois, vamos ver como a computação em nuvem apareceu como a grande solução. A seguir, o prato principal, os modelos de serviço. Depois, vamos entender a divisão de tarefas entre cliente e provedor e, para fechar, como escolher o modelo certo para cada necessidade. Então, a nossa primeira parada é na era dos servidores físicos. Pode até parecer pré-história para alguns, mas foi exatamente assim que tudo começou. Imagina só a cena naquela época. Para lançar um site ou uma aplicação, era preciso comprar máquinas enormes, os servidores físicos, encontrar um lugar para eles, os tais data centers, e lidar com uma dor de cabeça sem fim. Isso custava uma fortuna, não só para comprar, mas para manter tudo a funcionar, com refrigeração e energia. E o pior? A maior parte do tempo, toda essa estrutura caríssima ficava lá, parada, a consumir energia e a gastar dinheiro à toa. E foi aí que o jogo virou. A computação em nuvem apareceu justamente para resolver essa confusão toda. A grande promessa era abstrair, ou seja, esconder toda essa parte complexa da infraestrutura. A ideia era permitir que as empresas pudessem focar-se naquilo que realmente interessa, as suas aplicações e o seu negócio. Vamos então para a nossa segunda parte para entender melhor essa solução que, sem exagero, revolucionou a tecnologia, a computação em nuvem. Olha, existe até uma definição oficial do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos, o NIST. Eles descrevem a nuvem como um modelo que dá acesso de qualquer lugar, de forma fácil e, quando for preciso, a um conjunto de recursos partilhados. As palavras mágicas aqui são sob demanda e com o mínimo de esforço de gestão. Simples assim. E uma coisa muito interessante de se ver neste slide é que a nuvem não apareceu do nada, num passe de mágica. Pelo contrário, ela é o resultado de décadas e décadas de inovação. Desde que a IBM conseguiu virtualizar um sistema operativo lá em 1967, passando pela invenção da internet, até chegarmos aos modelos supermodernos de hoje, os serverless, é uma evolução e tanto. E toda essa evolução trouxe-nos aqui, ao coração da nossa análise de hoje, os diferentes modelos de serviço. Porque a nuvem não é uma coisa só, um bloco único. Ela oferece diferentes níveis de serviço para diferentes tipos de necessidade. Para a gente entender de vez a diferença entre IaaS, PaaS e SaaS, a ideia central é, na verdade, muito simples. Tudo se resume a uma única pergunta: quem gere o quê? É a linha que divide a responsabilidade entre o cliente, a empresa, e o provedor de nuvem que define cada um desses modelos. Vamos começar pela base da pirâmide, pela camada mais fundamental de todas, a infraestrutura como serviço, ou IaaS. No IaaS, o provedor da nuvem cuida da parte física, o hardware, a rede, a eletricidade e a camada de virtualização. Daí para cima é tudo com o cliente. É ele quem gera o sistema operativo, os programas de base, o runtime e, claro, a aplicação. Por fazer uma analogia, IaaS é como alugar um terreno. O provedor dá-lhe o espaço e os serviços básicos como água e luz, mas a casa, a decoração, tudo o que vai dentro fica por conta de quem aluga. Dá controle total, mas também traz toda a responsabilidade. Muito bem. Agora, subindo um degrau nessa escada de abstração, a gente encontra a plataforma como serviço, ou PaaS. E aqui a coisa já muda bastante. Com o PaaS, o provedor assume muito mais trabalho. Além de toda a infraestrutura, ele também vai gerir o sistema operacional, os bancos de dados, o runtime. O cliente só precisa de se preocupar com uma coisa: a sua aplicação e os seus dados. Voltando à nossa analogia, seria como alugar uma oficina já toda equipada. A estrutura e as ferramentas principais já estão lá, é só trazer o material e começar a criar. É perfeito para equipas de desenvolvimento.
E, finalmente, chegamos ao topo, ao modelo que, com certeza, é o mais familiar para a maioria das pessoas no dia-a-dia, o Software como Serviço, ou SaaS. No modelo SaaS, a história não podia ser mais simples. O provedor gera absolutamente tudo, do início ao fim. O cliente simplesmente usa o software. Ponto final. Na nossa analogia, é como alugar um apartamento já mobilado e com todas as contas incluídas. A única preocupação é entrar e usar. Aquele serviço de e-mail ou as ferramentas de escritório online que usamos, exemplos perfeitos de SaaS. Certo. Agora que já vimos os 3 modelos em separado, vamos juntar tudo para comparar e consolidar este conceito que é super importante, o modelo de responsabilidade partilhada. E olhem só como esta tabela deixa tudo super claro. Fica bem visual, não é? Reparem como a responsabilidade do cliente diminui drasticamente à medida que a gente se move da esquerda para a direita, de IaaS para SaaS. No IaaS, o cliente tem controle e responsabilidade sobre quase tudo. No PaaS, a coisa fica mais equilibrada. E no SaaS, bem, o provedor cuida de praticamente tudo. E quando falamos de responsabilidade, um ponto é absolutamente crítico: a segurança. Existe uma regra de ouro que ajuda a esclarecer isso de uma vez por todas. O provedor é responsável pela segurança da nuvem, ou seja, proteger os data centers, os servidores, a rede, toda a infraestrutura global. Por outro lado, o cliente é sempre responsável pela segurança na nuvem, isto é, proteger os seus próprios dados, as suas configurações e quem tem acesso a quê. Muito bem. Com tudo isto em mente, chegamos à questão de $1 milhão. Com estas opções todas, como é que se escolhe o modelo certo? Vamos então à nossa secção final para ver como aplicar este conhecimento na prática. No fundo, a decisão resume-se a um equilíbrio, a uma balança entre controlo e conveniência. Se for preciso um máximo de controlo sobre cada detalhe da infraestrutura, não há dúvida, a escolha é IaaS. Mas se a prioridade for a conveniência, a simplicidade e a rapidez, o SaaS é o caminho. E o PaaS fica ali no meio, oferecendo um excelente equilíbrio entre os dois mundos. Portanto, o ponto-chave para levar daqui é este. IaaS é para quem precisa de controle total e de criar ambientes super personalizados. PaaS é o recreio dos programadores que querem focar-se em escrever código e não em gerir servidores. E o SaaS é para o utilizador final, para quem precisa de uma solução que simplesmente funciona, pronta a usar, sem complicações. E para terminarmos, fica aqui uma pergunta para reflexão. Com o avanço que parece imparável da automação e da inteligência artificial, será que estas fronteiras que hoje parecem tão claras entre IaaS, PaaS e SaaS vão acabar por se esbater e, quem sabe, um dia desaparecer? É uma ideia interessante para pensarmos sobre o futuro da nuvem. Muito obrigado por nos terem acompanhado nesta análise e até à próxima!